Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Muito bem, são 9h30. Hora certa. Hora certa é a ótica popular pedretense. Boa para os olhos, boa para o seu bolso. Pode até parecer estranho, pessoal. E a gente vive isso e vivencia diariamente coisas que são comuns, coisas que para muitos até parecem ser banais. Tipo deixar o abraço para depois, aquela conversa na beira do fogão, na varanda, o eu te amo para quando parecer menos estranho. Se você ainda tem um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um filho, pense, reflita, procure achar um pouquinho mais de tempo para usufruir de toda essa riqueza que a vida lhe deu. Porque quando nós olhamos as imagens que chegam e que nos colocam naquele limiar da dúvida, quantas famílias ainda precisarão ser destruídas para que a vida do cidadão valha mais que a liberdade, por exemplo, de quem o ataca, de quem o mata, de quem o fere? Por que estamos perdendo tanto tempo em ficar só na frente do celular ou da televisão e deixamos de conviver com aqueles que nos são tão próximos? Qual é o sentimento daquele pai, por exemplo, que viu o seu filho ser, de apenas 10 anos, ser morto durante um assalto? Qual é o sentimento daquela menina que viu o seu pai, independente de que tipo de pai ele era, mas ela viu ele ser metralhado, fuzilado, enquanto carregava ela pela mão em direção da escola? Até quando vamos continuar suportando isso? Nos dizem que não devemos promover a leão de talhão, sabe, a lei de talhão, perdão? A lei de talhão, olho por olho e dente por dente. Mas, se eu não defender o que é meu, se eu não defender a minha família, se eu depender da justiça, a justiça demora tanto a se fazer presente. A justiça tem tantos ou tantas vírgulas, parênteses, artigos e, enfim. Mas o sentimento, a dor de quem esperam às vezes décadas para sentir a justiça do seu lado, principalmente quando ao longo de todos esses anos o sofrimento foi a única companhia que um pai, que um filho, que um tio, que um avô teve, e a esperança de que a justiça em algum momento fosse feita. Que justiça é essa, Pacazzi, que faz com que o cidadão brasileiro cada vez mais se sinta refém, órfão? E que sentimentos são esses que deveríamos cultivar mais ao nos aproximarmos de todos aqueles que nos são caros, que são amigos, mas principalmente dos nossos pais, dos nossos irmãos, e não apenas chorarmos quando a sua partida por derradeiro vier a acontecer. Bom dia, Pacazzi. Bom dia, Norton, bom dia, nossos ouvintes, bom dia, nossos companheiros de trabalho. Norton, tu abordas um assunto muito interessante, sempre oportuno e atual. Nunca se deve adiar sentimentos de afeto. Não tem porquê. Quando nós adiamos sentimentos de afeto, normalmente temos arrependimentos. Isso não é bom, não faz bem. Não faz bem para ninguém. Agora, essas agruras da vida, esses perigos, esses sobressaltos, eles fazem parte do nosso cotidiano. Fazem parte.
Alguém já disse com muita propriedade, sabedoria, né? A coisa mais perigosa que existe é estar vivo, é viver. E é verdade. É muito bom viver. Imagina que isso tudo tem uma riqueza, né, extraordinária. Viver é ótimo, é usufruir, é se comunicar, é amar, enfim, interagir, conviver. Mas tem também o outro lado, que é o perigo, é o sobressalto, é o inusitado, é o acidental. Hoje pela manhã estamos ouvindo o noticiário e o noticiário está recheado de coisas preocupantes. Preocupantes e dolorosas, né? Muito. Um ônibus que bateu um micro-ônibus, desse que levava pessoas para atendimento de saúde lá no Paraná, vitimou 21 pessoas. 21 pessoas. Iam em busca de vida, em busca de saúde, em busca de sobrevivência. Olha a contradição, o paradoxo, o choque. Mas é isso que nós temos aí. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Será que alguém consegue aprender a lidar com isso? Mas, Norton... Percalços e acidentes, Pacazzi, É. fazem parte da rotina. Mas o que não pode mais fazer parte da rotina é essa liberdade de decidir quem vive e quem morre. Isso não pode mais acontecer pelas mãos do ser humano. O ser humano não tem esse poder. O poder tem o médico de fazer alguém voltar a ter saúde, reviver, entendeu? Ser socorrido. Esse poder e a capacidade técnica depois de anos e anos de estudo. Mas não alguém que ao portar uma arma decide que vai simplesmente, independente da condição, executar e tirar a vida de um semelhante. E a justiça não pode ficar em silêncio e tão lerda na tomada das decisões. Tu sabes, Norton, que um ponto comum nas sociedades desenvolvidas, realmente onde o marco civilizatório chegou e ficou. Pela ONU? Tu sabes que nessas sociedades o ponto comum entre elas é o seguinte: exatamente a qualidade de vida, atendimento à saúde, a boa educação, a boa convivência, a infraestrutura e um ponto fundamental, importantíssimo: segurança. Esse é um ponto comum, é um deles, né? Então, como prezam isso? Ninguém pode, né? Ninguém tem a capacidade, nenhuma sociedade tem, nenhum ser humano tem, de prever e evitar totalmente todas essas circunstâncias, essas questões aí que acontecem, né? Esses acidentes, esses eventos, né? Bom, chamadas força maior, acidente, eventos, né? Casos fortuitos. Ninguém tem. Mas se conseguir um meio de diminuir a frequência desses eventos, já é uma grande evolução, já é um progresso. Então essas sociedades buscam exatamente qual é a evolução, qual é o progresso dessas sociedades. É exatamente esse, o atendimento às necessidades mais originais, mais legítimas, mais genuínas do ser humano. Né? Ninguém vai querer uma coisa que não cabe dentro da circunstância humana, né? Só estamos construindo para ti alguma coisa aqui que vai te durar 300 anos, mas tu não duras 300 anos, né? A tua sociedade, sim, não é? Os teus descendentes e tudo, mas para ti vale aquilo que está hoje, o que te dá a qualidade de vida hoje.
E a segurança não é uma qualidade de vida para casa. Exatamente isso. Está dentro desse contexto. Saúde, não é? Mas Educação. As ações pretorianas que hoje são estabelecidas atingem mais o cidadão que não é infrator, daquele que supõe-se ser ele um infrator, do que aqueles que legitimamente atacam alguém ou algo, ou invadem, enfim. Mas a lei cada vez mais ela escolhe, ela é seletiva para casa. Norton, por aí se vê que nós somos está se referindo ao Brasil, evidentemente, lógico, né? Lógico, que nos sim, interessa, né? Se fosse na Coreia não aconteceria. Não 1% sei. do que acontece aqui? Não sei. Será? Não sei. Na Coreia do Norte? Não sei. Vamos focar no Brasil. No Brasil. Tá bem. Tu não quer falar da Coreia do Norte? Não, até porque eu não conheço, não sei, então né? tá Só de informações. Tá bem. Então, o Brasil, né, se vê, se chega a uma, não digo conclusão, mas se depreende que nós somos um país, um Estado, né, um povo, uma nação em evolução. Estamos amadurecendo ainda. Ora, seria interessante que já estivéssemos mais próximos da maturidade, mas não estamos. Se constata que não, infelizmente. Então precisamos amadurecer, precisamos de muita estrada. Aqui já se disse muitas vezes, às vezes comparativamente, porque lá na fulana, lá na Alemanha, lá não sei aonde, na Itália, não é que eles sejam mais inteligentes do que nós, não é isso. Eles têm mais experiência, passaram por coisas assim que de certa forma contribuíram para o velho mundo, né? Para a educação deles. Dizem que não dá um velho assim, né? As rédeas da educação é satisfação e frustração. São as duas rédeas que ligam, né? Que conduzem ao ser humano e, por conseguinte, às sociedades, né? Frustração e gratificação. Então, aqueles países evoluíram em cima dessa condução, né? Dessas rédeas. Uma puxa, outra leva, outra conduz, outra leva para um lado, outra para o outro, como rédeas. Enfim, e aí eles tiveram também grandes períodos de frustração, guerras, revoluções, conflitos, e aprenderam muito com isso, mas não aprenderam tudo, porque isso está voltando. Estranho isso, né? Deveriam ter aprendido. Os americanos, por exemplo, dentro da parte dos Estados Unidos da América do Norte, tiveram uma guerra terrível. Era a Guerra de Secessão, onde, imagina, os patriotas matando os patriotas, os nacionais matando os nacionais, né? Uma guerra interna. Mas isso foi marca da civilização deles. Infelizmente, imagina que teve que ser através disso, né? Mas é lamentável, mas eles aprenderam a lição. Por isso, não é sem razão, não foi de uma hora para outra que se tornaram a nação mais desenvolvida do mundo em todos os setores, né? Eles passaram por tudo isso. Então, eles têm uma história atrás disso. E aprenderam, né? Nessa têmpera, eles aprenderam que devem evitar aquilo que lhes dá desgosto, né? E tem tentado e tem conseguido muita coisa. Então o Brasil, eu acho que tem que buscar isso aí também. Nós já tivemos conflitos internos aqui graves e tudo, mas nenhum comparável ao que eles tiveram. Não estou pregando que tenhamos que ter jamais esses conflitos. Mas, Pacazzi, quando tu falou desses países lá, principalmente lá do leste da Europa e outros tantos, que mantêm um padrão, mas eles também têm severas barreiras que protegem as fronteiras de seus países, né?
eles, por via de regra, é que nem aquele prefeito ali de Chapecó, que dizia para o cidadão que estava dormindo na rua: o que tu tá fazendo aí? Ah, eu tô dormindo. Tá, mas tu trabalha? Não, não trabalho. Tu quer trabalhar? Não, não quero trabalhar. Tá, ok, então. Tu mora onde? Ah, eu sou lá de Livramento. Ok, nós vamos te dar uma passagem, vamos te dar uma alimentação e tu vai voltar para Livramento. Pois é. Isso é errado pra casa. Olha, imagina. Isso não é direito de ir e vir, né? Tu sabes que uma ocasião me contou uma pessoa. A não ser que tu seja ser originário, né? Uma ocasião lá em São Sebastião do Caí, né? Uma pessoa conhecida de lá, morador de lá, com muito orgulho ele me disse que era de lá, gosta muito. E eu conheci São Sebastião do Caí, notável também. E ele me disse o seguinte: um prefeito de lá colocou uma fiscalização na rodoviária, que não tinha um trem, não tinha nada, mas tinha uma rodoviária, que era o transporte mais público, né? Enfim. E lá na rodoviária tinha um tipo de uma fiscalização as pessoas que chegavam. Mas assim, muito suave a fiscalização, nada ofensivo, nada não é intempestivo, assim, nada disso. E perguntava: muito bem, você é daqui? Sim, eu fui a Porto Alegre, fui consultar, fui fazer compras e tal, estou voltando, sou da família tal. Ah, muito bem. Só isso. E muitas pessoas disseram: não, eu não sou daqui, eu vim visitar a minha família, assim, tá, quem é a sua família? Onde mora? Qual é o nome? Na rodoviária? Na rodoviária. Era um serviço de identificação das pessoas que chegavam. Melhormente uma alfândega, tipo aquelas de aeroporto? O serviço de informação do aeroporto? Sim. Internacional? Que da onde vem, para onde vai? Isso, que é perfeitamente legal, né? Tem a sustentação aí da legalidade, da lei, né? Então, para que isso? Para que a convivência entre as pessoas daquela cidade nunca corresse, ou pelo menos corresse menos risco de algum conflito, de algum evento assim que não fosse conveniente para a tranquilidade da cidade. Ah, muito bem, você vai. Quando é que você pretende retornar? Então tudo aquilo ficava cadastrado e havia um acompanhamento. E muitas pessoas dizem: não, vem aqui tentar a vida. Tentar a vida? Sim, mas você já tem uma ideia? Tinha indústrias lá, e tem, claro, né? Indústrias, né? Sim. Ah, eu estava pensando, muito bem. E aí havia um assessoramento às pessoas para buscarem aquilo que estavam procurando. Tá? A prefeitura tinha um serviço que assessorava a pessoa. Não, mas vamos lhe acompanhar, quem sabe você já sabe como chegar lá, como é que... Ajudavam. Bom, e aquele que ia por qualquer coisa ou coisa nenhuma, aquele voltava, porque não passava no crivo, né? E assim durante muito tempo, não sei se continua esse serviço, durante muito tempo, eles não evitaram totalmente, mas diminuíram a incidência de conflitos, de confrontos, de gente desocupada, completamente desocupada. E aqueles que estavam, digamos assim, em situação de penúria, de miséria, a prefeitura abria um espaço digno, né? Digno, né? Um albergue bem limpo e tal. Disse: olha, o que nós temos a oferecer é isto. E a pessoa podia dizer assim: ah, pois é, então tá, você tem um tempo para... Enfim, nós vamos lhe ajudar. Mas eu não quero ir para o albergue, então você não vai ficar aqui. Não. Ninguém é obrigado a ir para o albergue, mas não é permitido ficar na rua. Por quê? Porque é um espaço de todos, nós temos que respeitar os outros, que também são donos da rua. Ah, mas o meu direito, que direito? E o direito dos outros?
e o direito dos outros. Né? E uma questão de saúde pública. Onde é que essa pessoa faz as suas necessidades? Né? Ou não faz? Então, essas coisas... veja, como... à primeira vista é complexo mesmo, né? Mas há meios e maneiras de lidar com isso. E certamente muitas cidades do Brasil fazem isso. Mas essa me contou um morador, um amigo lá de São Sebastião do Caí, que todas essas providências, isso estava andando muito bem. E os resultados disso, né, o somatório dessas coisas todas, dessas providências, era um índice razoável desses contratempos aí, criminalidade, não é, vagabundagem, miséria, enfim, pessoas na rua, não existem pessoas de rua como não existem animais de rua. Esse não é o habitat nem das pessoas nem dos animais, não é. Alguém vai dizer, pois é, mas o direito, que direito? E o direito dos outros? O direito não pode ser medido de um lado só. É um direito, digamos assim, tem que ser medido em todas as dimensões. Né? Existem os outros, dentro de uma sociedade é assim. Não existe uma sociedade com um só com direitos e outro só com deveres. Não. Aí não há convivência. Né? Então essas providências aconteciam e acho que continuam acontecendo lá. Só estou trazendo como exemplo, né? Para que essa sociedade viva ou tente viver em harmonia, que se diminua todas essas questões aí. Agora, Norton, é preciso trabalho nisso aí, né? Porque às vezes é muito fácil, né? Muito cômodo, né? Empurrar para o lado, isso aqui não é da minha responsabilidade. Como que não? Tudo que acontece numa sociedade, com um ser humano, com um semelhante, é, direta ou indiretamente, sua responsabilidade também. Isso está no... está aí não precisa imprimir isso, está na consciência do bom cidadão. Mas para casa, mesmo assim, e já que nós estamos no Brasil, né? Ainda estamos no Brasil, né? Ainda. Tá. Dentro de todo esse contexto, tudo aquilo que está caindo, feito esse granizo que tem atacado principalmente o interior do município, de alta intensidade, tudo que está ocorrendo no Brasil, tudo que de maneira midiática está batendo na porta do cidadão, será que o cidadão está tendo tempo de absorver tudo isso aí, entender e principalmente entrar em sintonia com o que acontece? Porque na realidade cada vez mais é um portfólio de informações em grego, em árabe, numa língua sumeriana, quer dizer, porque está todo mundo inventando coisa hoje no Brasil, mas não tem ninguém explicando por que está inventando. E nem ao menos justificando, até porque agora, por exemplo, descobriram a própria imprensa como o algoz de alguém ou de alguma coisa. Mas não houve, por exemplo, ao longo da história, a participação da imprensa original, a imprensa legal, constituída, sempre, digamos, junto a tudo que aconteceu nos processos de transformações da sociedade? Ô Norton, tem que rir mesmo, né? Porque né? Como se busca Tu é jornalista? Norton, vamos dizer, rigorosamente... Ou nós somos radialistas? Eu tenho uma atividade ligada ao jornalismo, né? Uma hora no rádio, outra hora no jornal. Enfim, é uma atividade. Não digo que seja uma profissão, eu não considero um profissional, né? Sim.
Algumas pessoas se consideram profissional e não necessariamente... É um braço do jornalismo? Não necessariamente tenha que ter diploma e não, né? Mas aquela vontade, aquele interesse de informar, de formar, de trabalhar com a notícia. Sim, mas o radialista não precisa ser originalmente um jornalista. O Norton, todo radialista é um jornalista. Ah, bom. Tá bem? Todo ele né? Não tem dúvida nenhuma que né? Bom, mas todo o ditador precisa ser um bom governante? Poxa, que complicado agora. Será que nós vamos ter que exigir faculdade e diploma para quem quer exercer cargos desse nível? Porque agora querem que as pessoas que trabalham... Claro que eu sei, tem muita gente que agora criaram blogs, criaram páginas, e aí todo mundo palpita, todo mundo dá pitaco. Mas isso não é o pressuposto da democracia? Ô Norton... Eu vou tomar uma água aqui. Estavas falando o seguinte, que há muitas informações aí pipocando, né? E as pessoas podem colher isso aí da maneira que quiserem, ou todas elas, ou alguma delas, podem ser seletivos ou não. A grande questão é ter o interesse de saber, de conhecer, né? E de repente aquela informação que eles estão colhendo não tem fundamento. Então vamos buscar a velha história do senso crítico. Tendo senso crítico, você tem condições de apurar se aquilo tem procedência ou não, se aquilo se sustenta, tem base, tem fundamento, tem um argumento forte, insofismável, incontestável muitas vezes. Então você, tudo bem, segue. Agora, você tem que assimilar essa questão toda que dá um pouquinho de trabalho, não é uma coisa assim que você vai ali na farmácia e compra. Não existe isso, não compra. Me dá um pouquinho de consciência. Não tem para vender. Você tem que formar, tem que ter vontade de formar, senso crítico, né? Aí você pode ter o equipamento, a aparelhagem, a instrumentalização, a capacidade de entender o que procede e o que não procede, certo? E tem coisas assim que são complexas. Em parte procede, outra parte não. Sim, você pode ter, digamos aí, uma capacidade própria, né, para fazer esse julgamento para consumo próprio, né? Essa é a questão. Agora, é o tipo da coisa, é preciso que haja o interesse da pessoa saber. Não adianta nada. Você está tudo aí para você saber. Sim, se você não tem interesse, pode passar. Passa reto, né? Tem muito mais gente interessada em jogo, em joguinhos, jogões, sei lá, do jeito que for, do que saber o que está acontecendo no mundo, né? O famoso Alfredinho, né? Te lembra do Alfredinho? Claro. O cara que desplugou completamente, se desplugou do mundo. Quando houve a virada do século lá, alguém disse, estamos entrando no outro século. E ele olhou e disse, que século? Qual é o século? É o famoso Alfredinho. Muito bem, nós vamos à crônica de quarta, né? É isso aí, a crônica da quarta-feira aqui no programa Tema Livre. Qualidade versus quantidade. Quando se confrontam essas duas importantes dimensões, é quase impossível não lembrar o célebre caso de Coimbra. Conta-se que lá nos primórdios, os estudantes dessa famosa universidade iam diariamente da República, dormitório, estadia estudantil, né, até o campus, acomodados em um bonde, naquela época puxado por dois burricos, e percorriam todo aquele trajeto no espaço de 1 hora aproximadamente.
Uma cabeça brilhante, dessas que o tempo, o vento e o imponderável nos brindam de vez em quando, pronunciou: sugiro colocar-se mais 2 burricos na tração desse vagão. E assim teremos um ganho prodigioso de tempo. Em vez de 1 hora de penoso percurso, teremos apenas meia hora. Alguém com a mente mais descansada ponderou: então coloca logo mais 4 burricos e não será preciso nem sair do lugar para chegar-se à universidade. E tinha aparente lógica a proposta. Se 2 burricos levam 1 hora, 4 levam meia, 6 nem precisam levar. Eis aí a sempre polêmica e conturbada relação entre quantidade e qualidade. Em determinadas situações, são inconciliáveis. No argumento político-eleitoral, por exemplo, ou governamental, dizer-se que a quantidade produz necessariamente a qualidade, entendo como abuso intelectual. Na esteira desse desrespeito, nasce a ideia de que quanto maior o Estado, mais qualificadas serão suas ações em prol do cidadão contribuinte. Essa quantidade tem apenas onerado o povo. A ideia é de que, enquanto mais gente às expensas do Estado, melhores respostas qualitativas terá o contribuinte para suas demandas básicas, tais como melhor atendimento à saúde, melhor infraestrutura na educação, qualidade objetiva na segurança pública, salário justo, proteção real ao sagrado direito de ir e vir do cidadão de bem, e por aí vai, né? A quantidade de políticos nos parlamentos, de servidores no judiciário e de carimbadores no executivo não promove por si só a qualificação dos serviços públicos, apenas torna-o mais caro. Não é a quantidade que faz a representatividade, é a qualidade que a produz efetivamente. O bonde levará sempre 1 hora para chegar ao destino, independentemente da quantidade de burricos na tração. Pascoal Antônio Brandi, Pacase, Cidadão. Muito bem, pessoal, tivemos aí a crônica da quarta-feira no programa Tema Livre, Pacase. Honor, tu te lembras eu acho que foi semana passada, não foi, que nós tivemos aquele apagão? Foi. Não, ficou Dom Pedrito aí, pelo menos, suponho que todo o município, né? Porque a cidade ficou sem luz completamente, né? Sem energia elétrica. Bom, o celular não funcionava, perdeu a carga, não tinha internet, não sei o que. Então, alguém até comentou, disse assim: enfim, tivemos uma oportunidade de começar a pensar. É verdade, é verdade. Interagir, pensar, dialogar. Será que houve isso? Acho que sim, né? Em muitos lugares sim, né? E a pessoa, e tem muitos que ficaram entediados também, não tem mais nada para fazer, terminou a vida, terminou o mundo, não tem celular, não tem internet. Olha o nosso grau de dependência dessas ferramentas. Bom, eu cá com os meus botões fiz o seguinte: tá escuro? Faça-se a luz. Fiat Lux. Acendi o meu radiozinho de pilha e fui buscando o que ouvir por aí afora. Pasmem. A FM não funcionou nada. Porque tem algo. A daqui estava desligada, obviamente, né? Falta de luz, falta de energia. Mas por aí afora, vamos dizer, a rádio FM, que tem um som muito bom, mas não tem alcance. Ela não chega aqui, assim, né? Então, o que eu peguei? Peguei muitas rádios AM. Que maravilha. Só 2 brasileiras. Só 2. Que tá? tristeza, Pacase. E todas as outras argentinas, uruguaias e paraguaias. Até BBC de Londres tu pegou? Não, a BBC não. A BBC não, eles estavam dormindo. Estavam dormindo. Mas aí, rádios argentinas em AM,
rádios... Tá, mas que rádio que tu tem? Nossa, um Uma rádiozinho... eletrola? Não, um rádiozinho de pilha. É mesmo? Mas a AM chega. A AM... Bom, tem gente que jura que nos escuta lá em Uruguaiana, né, Pacásio? Mas pela internet, talvez, ou não? Ou direto? Sei. Eu pego o senhor no caminhão. Ué, então direto. É. Então é direto. Bom, Eu já ouvi várias vezes essa declaração. que bom, né? Uruguaiana é longe, Pacásio. Tu sabes que uma ocasião eu ouvi de um técnico nesse setor aí, um distribuidor de equipamentos moderníssimos, né? Passando um tablet, era um tipo de um tablet para adaptar num veículo, né? E ao se constatar, ao se ligar o equipamento, se observava que não pegava rádio AM de jeito nenhum, porque não tinha esse componente. E alguém levantou a questão, disse, pô, tem aqui para entrada de pendrive, tem não sei o quê, tem isso, tem rádio FM, que é tipo tamanho, vários níveis, mas não tem AM. Não, mas isso nem se usa mais. Isso já está extinto. É. Então esse técnico estava realmente desinformado. Mais da metade. Estou recebendo uma foto aqui. Sim. E um amigo meu me passando, lá do Campo Seco. Opa. Um enorme de um jacaré aproveitando as águas que estão sobrando, né? Saiu para dar uma esticada. Mas um jacaré de proporções bem consideráveis, Pacásio. Claro que naquela região tem, né, Pacásio? Tem, claro que sim, no Rio Ibiqui. Naquela região lá de cima tem jacaré, ali pro lado do Chiriscal também. Isso, tem, né? Sim. Mas esse aqui não é um jacaré, esse aqui deve ser o avô do jacaré. Por quê? Ele é grande. Ah, bom. Ele é grande, mas essa lógica, tudo que é avô é grande? Não, eu estou dizendo porque o jacaré, por ser um réptil, o seu tamanho determina a sua longevidade, né? Tu tá perigoso. Esse aí não foi alvejado. Tu tá muito perigoso. Então, é um crocodilo. Esse não foi alvejado. Não é daquele da Austrália lá? Pois é, né? Os crocodilos do Nilo. O que acontece? A proliferação de piranhas nos nossos rios e até em alguns açudes, lagoas, porque houve uma época que estava se matando muito jacaré, que é o predador natural na cadeia alimentar da piranha. Então mata o predador e cresce o outro lado. Então, houve esse alerta e então muitas pessoas tomaram consciência e passaram a conservar, a não matar e até proibir a mortandade de jacarés. E dá para conviver com eles, só tem que tomar cuidado, entende? É só não entrar na água. Não, pode entrar, mas tem que tomar cuidado, você tem que saber onde é que é, entende? Onde é que está se entrando? Aqui na região de Lavras tem bastante incidência da presença, do jacaré, Pacásio. Pois eu sei que sim. Em Lavras do Sul. O Fernandinho Torres está nos mandando uma mensagem. Obrigado, Fernando. O Nilton Vasco Coelho está lá em Viamão nos ouvindo também. Abraço, a Carmen está lá, a Sílvia, o César Elisângela, está todo mundo nos ouvindo, o Krause também. Sargento Félix, naturalmente. O Tenente Munhoz aí, nosso ouvinte assíduo também, Pacásio. Um grande abraço a ele, um grande abraço. Ô Norton. Oi. Vamos fazer um joguinho aqui. Jogo do bicho? Falamos em jacaré, né? Até pode, eu nem sei qual é o número do jacaré, se é que tem, né? Tu sabes que houve uma época que era não só proibido o jogo do bicho, mas, por exemplo, no reduto das igrejas, né, meu Deus, era um pecado, né, fazer jogo, de uma forma geral. E no jogo do bicho, pior ainda. Então, era uma heresia, né, jogar. Mas os fiéis podiam, no silêncio e na discrição, né,
discretamente, poderiam fazer os seus joguinhos, por que não? Não era ofensa a Deus, nada disso, né? Não era pecado capital, né, no entendimento, mas desde que fosse de maneira discreta, que não prejudicasse ninguém. E estavam numa missa e tinha corrido o bicho, né? E aí que alguém tinha que comunicar que bicho tinha saído, né? E aí alguém perguntou, disse que dentro daqueles cânticos da igreja, né? E alguém perguntou lá, assim, parecido com latim, disse que lá foi o bicho que saiu. E o outro disse assim, ave, ave, avestruz. Só para descontrair. Tá bem. Mas, ô Norton, quarta-feira, chovendo, né? É assim, né? E vai chegar frio para casa. Vai ficar. Vem uma frente polar muito forte. Mas isso aí faz parte, nós estamos sendo pasteurizados, né? Opa! É verdade, a natureza tomou essa providência, assim a gente pasteurizado não pega tanta bactéria, não tem problema. Para casa, o seu Garibaldi nos deixou para casa. Uma lástima, grande profissional, Gonçalves, fotógrafo, um grande amigo. Tu sabes que o Garibaldi, uma sensibilidade fotográfica notável. Sim. Uma ocasião conversando com ele, e eu digo, mas seu Garibaldi, o senhor fez algum curso? Eu disse, não, senhor, eu aprecio o belo. Olha que pronunciamento bonito. Simples, verdadeiro, bonito, né? E era um profissional e tanto, ele sabia o ângulo direitinho de bater a sua fotografia, e era muito dedicado, extremamente dedicado àquilo. Que coisa bonita, que lição de vida, né? Eu na minha juventude, mais lá, há muitos anos atrás, claro, e te lembra, ele normalmente ele era a presença nos eventos da cidade, sim, festas, eventos públicos, e a gente às vezes conversava, às vezes se encontrava, aquele jeitão tranquilo, muito educado, extremamente, né, um cavalheiro que nós tínhamos, e nos deixou, e a gente, como sempre, dá para casa, lamenta e só tem a expressar aqui, junto à família, os nossos sentimentos, né, de que é uma hora que realmente esse tipo de dor, ela é tamanha, e não resta senão o conforto dos amigos e familiares. Então vai aqui os nossos sentimentos ao nosso amigo Garibaldi, fotógrafo, mas acima de tudo um grande cidadão. Carrion também está na nossa audiência, um grande abraço a ele. O Norton, Oi. O que é, no teu entendimento, diplomacia? Diplomacia, Pacassi. O que seria no teu entendimento, né? Olha, eu fico confuso porque eu sempre tive um entendimento sobre a diplomacia, sim, e às vezes eu me confundo se é a interpretação correta ou não. Bom, correto. Bom, se tu pensas uma coisa e tens argumento e sustentação para isso, é o teu correto. Bem, né? Então. O meu correto não é bem o correto do outro. A única coisa que a correção é duvidosa, que não pode ser pessoalizada, personalizada, é a minha matemática, não. A matemática é universal, não, né? Fleumática, assim. A matemática é universal, mas a matemática chinesa está calculando que aquela ponte tem que ter tantos pilares, não? Não, a matemática é universal. Mas assim, em questões assim, do tipo, né, diplomacia, a política, elas estão próximas, né? Particularmente, eu já ouvi se dizer assim, que por exemplo, a arte política, né, que é a verdadeira arte-ciência política. A arte-ciência política é conciliar os opostos em prol da sociedade, pelo bem da sociedade. Olha só, que bonito, né? Esse é o propósito, né? Da diplomacia. E a diplomacia da mesma forma, só que de maneira
realmente mais trabalhada, mais aprofundada. Tecnicamente falando? Eu estou falando aqui e estou fechando os olhos e tentando colocar uma figura central nisso aí, que é exatamente o Dr. Assis Brasil, um gaúcho aqui que nos orgulha muito, né? Dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil, que foi um diplomata. Ele foi não só no título, mas ele foi no exercício, na vivência, na experiência. E para que todos saibam, o Dr. Assis Brasil fazia parte da equipe do Barão do Rio Branco, né? E o Barão do Rio Branco foi um diplomata citado aí em vários, né? Marcou época na história do Brasil, né? Várias causas, uma delas, a questão do Acre, por exemplo. Quem vai lá na história estudar a história, a formação do Estado brasileiro, que é importante, é fundamental isso aí. Eu acho que ainda estão ensinando isso nas escolas, né, Norton? Acho eu. Porque a diplomacia, originalmente, ela sempre foi tratada dentro de uma questão política governamental, né? Como uma prática de negociar e manter as chamadas relações pacíficas entre países ou grupos internacionais. Só que ela acabou, com o seu espectro, vamos dizer assim, tomando outros rumos. Ela tem vários braços da diplomacia, que inclusive a diplomacia do teu dia a dia, no teu hábito de apaziguar situações, representações, enfim, a diplomacia, ela adquiriu hoje uma universalização, principalmente dentro do propósito de defender e apaziguar os interesses da sociedade. Pode ser por aí? Conciliar opostos. Exato. Conciliar diversos, que é coisa diferente, muito, né, Pacas? Conciliar, buscar entendimento de maneira civilizada. Sempre. Tá? Não confronto, exatamente para que se evite o confronto, ou se diminua o confronto, ou se extinga, se termine com o confronto. Já imaginou um diplomata da Rússia chegar e dizer assim: eu vim aqui em nome do presidente porque nós vamos atacar vocês? Bom, isso não é um diplomata? O que acontece... Ou é um diplomata? É preciso, evidentemente, a salvaguarda dos direitos, né, das nações, tudo isso. Mas é preciso que haja uma linguagem de boa vontade e de entendimento, né? Pronto. É preciso que haja uma negociação, uma conversa, uma aproximação, um colóquio. Mas a pessoa tem que ir desarmada, né, para essa conversa, porque aí não adianta, né? O cara chega lá tipo o Lampião, né, que usava aquela arma e usava aquela coisa cheia de balas por tudo que era lado, né? Como é que ele ia para uma reunião nesse... O que o cara veio fazer aqui? Para matar ou morrer, né, Pacas? Sim, da mesma forma que o cara vai para o baile armado até os dentes, mas para que vai para o baile? Vai dançar assim? Pois. Não, essa aí não, é aquela né? velha máxima, que quem quer evitar o confronto desarme não só o seu espírito, como todo e qualquer tipo de armamento bélico, né? Não, eu acho assim, ó, que foi admirável, por exemplo, uma coisa bem recente, né? Que foi noticiado e a gente pôde acompanhar. A diplomacia japonesa, né? Em relação, que foi conversar com os americanos. Olha, que são aliados históricos, né? Aliás, os americanos têm muitos aliados mundo afora, né? Bom, Pearl Harbor que diga. E os japoneses foram taxados lá em 50%, foram tarifados em 50%. Em alguns produtos, 70%. Inclusive no petróleo, né? Impressionante, 70% de tarifas aos japoneses e 50% em outros produtos. Eles conseguiram
equilibrar isso de uma forma... Através de quê? Qual foi a via? Qual foi o meio utilizado? Qual foi a diplomacia. Exatamente. Conversaram. Lidar com pessoas ou situações difíceis usando calma, educação, inteligência. Buscar o que está acontecendo, mas afinal, o que está atrás disso, porque isso não é nominal, isso tem... Enfim, quer dizer, é toda uma linguagem diplomática. Mas a escolha bem das palavras, Pacazzi. Ora, nós temos que tergiversar as palavras para poder estabelecer a diplomacia? Ô Norton, tudo rigorosamente, as palavras são ferramentas, né? Sempre. São ferramentas. De preferência que sejam eficazes, eficientes, né? Próprias, né? Para aquela tarefa, né? Elas Perfeito. nunca são a tarefa, a missão. Elas são ferramentas. A palavra, né? Então é preciso que se use as palavras que não firam de um lado nem de outro. Agora tu falasse em lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, barbaridade, aí não vai. Né? Aí a diplomacia não funciona. Não, aí não existe diplomacia, né? Então é preciso que haja todo um tratamento, um saber fazer. Os franceses dizem, né? Savoir-faire, né? Então tu é daqueles que entendem que se te baterem na face direita, tu vai dar esquerda. Mas não é bem assim, não é exatamente isso, não é bem exatamente isso, não precisa ser isso. Eu primeiro tento não chegar ao extremo de ter que receber um tapa do lado direito. Que nem o comandante aquele das tropas lá em Minas Gerais. Sim. Não atirem antes de receberem, durante o confronto, o tiro do inimigo. Aí o inimigo atirou, deu na cabeça do cara, o cara morto, bom, não vai reagir mais. O Raul Solnado, português, dizia que Portugal tinha entrado em guerra, não sei exatamente com quem, mas ele dizia o seguinte... Portugal era guerreiro antigamente. Ele dizia o seguinte, que Portugal se dava muito bem com o inimigo, ele só tinha um avião. Segundas, quartas e sextas, eles bombardeavam, terças, quintas e sábados recebiam o bombardeio e no domingo descansavam. Entende? Tá bem. E telefonavam seguidamente. É do inimigo? A que horas vão atacar? Bom. Então tá, essa sem aí. Comentários, era uma maneira. Bom, mas com toda brincadeira ou não, é preciso que se tome muita consciência dessa questão da diplomacia, porque isso envolve muita coisa, né? E normalmente, Norton, os diplomatas não estão falando em nome próprio. Normalmente não. Oficialmente não estão falando em nome próprio. Sim, a sociedade, né, Pacazzi? Eles estão falando em nome de alguém, em nome de um povo inteiro, de uma nação inteira. Então tem que ter muita responsabilidade no que vão dizer. E não precisam estar dando entrevista toda torta e direito, não. É preciso o que tu tem contra a entrevista? Não, o Norton tem certas coisas que tu tens que dizer ao outro lado, não através de jornal, de televisão, de rádio, tipo para o outro. Mandar um recado por Não, tu vai lá e diz para o cara, não manda pela... Mas tu sabe, Pacazzi, que eu ouvi uma máxima há alguns dias que me disseram assim, olha, é muito perigoso uma mensagem, seja falada, seja escrita. Pela IA, né? Muito perigoso. E não só pela IA, porque, bom, o celular já é uma IA, né, Pacazzi? Pois é. E aí, às vezes, uma vírgula não bem colocada, uma palavra não bem... cria problemas realmente sérios. Então, não custa nada, Pacazzi. Onde é que tu tá? Eu tô aqui, vou aí. Vamos conversar? Pronto. Até porque os celulares, até onde você sabe, eles não têm segurança nenhuma, né, Pacazzi? Não tem. Privacidade nenhuma. Aliás, essas coisas eletrônicas, Norton, essas coisas, eu estou chamando assim para ser melhor entendido, esses artefatos todos, essas ferramentas todas eletrônicas, nenhuma é totalmente confiável. Nenhuma. O sistema não é. Não é que porque é coisa que quer prejudicar, é coisa do diabo. Não tem nada disso. É uma constatação, é uma questão de natureza técnica.
técnica, não é de opinião. E quando preconizam assim, você tem que crer. Não, mas não é. Não vamos confundir essas coisas eletrônicas com altar, com ícones, com imagens, com santidade. Não é uma questão de fé. Acredite. Não, não é acreditar, é constate. Tem segurança técnica de que isto é isto, né? Pode-se acreditar nisto até certo ponto, sim. Agora, bastou, eu estava falando no apagão, bastou o apagão para botar isso em estaca zero. Totalmente em estaca zero, né? Mas o celular é o máximo, é o Deus, é o sistema. O sistema foi embora. Sem energia elétrica não tem sistema. Então aí se faz uma pregação de que não, é confiável. Depende. Ferramenta é confiável? Não. Ferramenta é para realizar uma atividade, uma missão, um propósito, e ela é confiável dependendo da mão que usa. Dependendo de quem usa. O mesmo bisturi que salva pode ser o bisturi que mata. Ou não? Com certeza. Então vamos ter as nossas precauções em relação a ferramentas. Tá? Estou falando de uma maneira bastante genérica, incluindo tudo. Agora, endeusar uma ferramenta? Não, isso aqui é confiável, não tem como. Como que não tem como? Que é isso? Isso aí realmente é um abuso em relação à inteligência dos outros, né? A pessoa está supondo que os outros são suficientemente idiotas para aceitarem esse tipo de proposição. E aí não cabe, não vale. Aí não está valendo, isso não pode. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa história toda. E eu estou generalizando de propósito. Não existe nenhuma ferramenta confiável, especialmente as eletrônicas. Não existe. Em lugar nenhum do mundo. Tá? Ô Norton, o que é possível? Qual é a diferença entre possível e provável? Pois é. Como diria o Chaves, esclareça para nós. Possível é todo. Diz assim, não, mas não é possível. É possível, o indivíduo é possível. Não, mas o cara não pode burlar, não pode mentir, não pode. Não, poder ele pode. Pode, é possível. E a probabilidade? A probabilidade é alguma coisa que se alia realmente à possibilidade e quase que a certeza de que aquilo pode acontecer e vai acontecer. E a possibilidade não? A possibilidade é apenas uma qualidade daquilo que realmente está para ir, está para acontecer, né? Pode, é possível, Não, você não deve não fazer. Não. Por exemplo, por que o Código Penal, por exemplo, não diz assim, não matar? Opa! Não, ele diz matar, pena de tanto. Por quê? Porque ele acredita que é possível matar, tanto é verdade que é possível matar. E matam, né? Não adianta o Código dizer não matar, não, pronto, agora está seguro, aí ninguém vai matar. Não, possível é. Agora, dada uma circunstância, num lugar X, onde o perigo está à mostra, né? Tá ali, né? Ululante, como diz o outro, ululante, né? Ululante. Como dizia o Nelson Rodrigues. Então, é muito provável que aquele perigo se concretize. Tá certo? Então, o possível e o provável. Tá? O Norton, nós vamos a um intervalo, mas antes disso eu quero te dizer o seguinte. Alguém está perguntando aqui, como é que se pode definir de maneira bem simples qual é a atividade magistrada? É um juiz, por exemplo. Né?
que é fundamental dentro da nossa organização social. Um juiz tem que ter ciência e consciência, isenção, neutralidade, imparcialidade e equidade nas suas decisões. Tá? Isso é fundamental. Faz parte da definição do conceito do que é um juiz. Ciência, consciência, isenção, neutralidade, imparcialidade e equidade. Vamos aos nossos comerciais e já voltamos. Muito bem, são 10h37. Estamos retornando com o programa Tema Livre. E mais uma vez, e eu sou obrigado a fazer essa pergunta para o Pacazzi. Pacazzi, até quando vamos continuar discutindo aquilo que deve ou pode ser feito ou pode evoluir quando os nossos, entre aspas, parceiros comerciais do mundo já avançaram? E eu vou colocar de maneira mais direta. O Brasil está testando progressivamente, por exemplo, misturas de até 25% do chamado biodiesel. Enquanto isso, países lá do outro lado do oceano já estão trabalhando no B50. A pergunta que fica: por que estamos gastando tanto, fazendo tanto teste aqui, B16, B25, se o mundo já está lá no praticamente 3 vezes à frente do processo de evolução? Qual é o problema aqui no Brasil? O Norton, provavelmente está evoluindo a nossa pesquisa, né? Uhum. Bom, se quisermos apressar, certamente vai ter aí um ônus chamado royalty, né? Mas não está pronto lá? O direito de saber, né? Uhum. Direito de saber, né? Esse conhecimento tem um preço, né? Bom. E a transferência de tecnologia? Tem que negociar. Diplomacia, Norton. Diplomacia está na relação. Está na relação entre as pessoas, entre as nações, está nos negócios. É uma maneira educada, civilizada de se fazer, chegar a um porto seguro, chegar a um lugar bom, né? Tu sabe que tem uma que fica aí explicação bom técnica, para todos. Eu estava olhando aqui. uma explicação técnica que diz assim, Pacazzi: diga. Diferença no tipo de matéria-prima, logística e condições brasileiras ajudam a explicar os ritmos das pesquisas desenvolvidas no nosso país. Significa o quê? Falta de investimento em pesquisa. Falta de apoio para as nossas mentes brilhantes, que por vezes pegam o avião, pode ser um A380, né? Pode. Atravessam o oceano e vão tudo embora lá para Singapura. Exportação de cérebros. Exatamente. Cara. É uma pena. O nosso problema não é só falta de investimento na pesquisa, é cuidar melhor dos cérebros, os potenciais cérebros que nós temos no Brasil, que acabam indo embora do Brasil. Por quê? Falta de apoio e uma interpretação inversa ou tergiversada, inclusive do que é a ciência e a educação dentro do nosso país. É uma lástima isso. Na nossa audiência também está o José Maurício, um abraço, José Souza, a Márcia, a Lila, Pascoal Portilho, a Adelina e também o José Souza, né? O Paulo Henrique. Opa! E provavelmente o Mano Zé esteja na Mas nossa audiência. Mas deve ser a chuva que o pessoal está em casa, está nos ouvindo? Eu acho. Eu acho. Olha só que legal. Pois é, o Norton, na esteira dessa história diplomática, falar-se em soberania, né? Direito... Pois é. Sim, direito de resguardar os direitos, né? De uma nação, os direitos materiais, espirituais, culturais, políticos, enfim, tudo isso. Só que é preciso que isso seja realmente de uma forma
não digo assim violenta, nada disso, não é truculenta, não. Essa soberania, ela tem que estar voltada para todas essas questões de direitos, né? De uma maneira mais suave, né? Penso eu, mas mais suave, mais gentil, mas firme, determinada. Por exemplo, existem redutos vou citar o Brasil, que não estão plenamente sob as ordens de quem dê direito. Quem é que tem direito? Toda essa estrutura que nós temos, ela tem uma razão de ter, né? A autoridade policial, a autoridade militar, a autoridade governamental, a autoridade jurídica, né? A autoridade representativa através dos nossos parlamentos. Toda essa estrutura, ela tem uma razão de ser, né? Ela está organizada dessa forma, mas ela está porque tem uma missão a cumprir, dessa forma, harmônica. E tem muitos lugares no Brasil, isso a gente sabe, todo mundo sabe, que estão fora da jurisdição de todas essas autoridades. É incrível que isso aconteça, são verdadeiras ilhas dentro desse continente. Isso não pode acontecer. Isso é perigoso, né? Existem redutos onde, vou usar aqui uma expressão, pode ser até um clichê, um chavão, governos paralelos. Dentro daquela comunidade existem governos paralelos, não pode existir isso, de jeito nenhum. É uma questão de soberania. É preciso que se imponha a autoridade constituída, autorizada, que nos represente, que represente a todos nós, a toda a sociedade. Não é uma coisa assim que está ali porque não, pode ser e pode não ser. Não, tem que ser. E a gente sabe que existem redutos, especialmente em grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, até Porto Alegre tem, né? que tem um governo paralelo. É um reduto? É. Não é muito grande? Não, não é, mas é. Pode crescer. Mas atinge muitas pessoas. Atinge, as pessoas não têm aquela liberdade como nós temos aqui do lado de fora. Vamos falar bem claro. Ainda temos, né? Tomara que a gente continue tendo, né? Será? Não sei, tomara, né? Vamos fazer força para que isso continue assim. Então, assim, tem pessoas lá dentro que não sabem, que não têm vontade própria. Elas têm que obedecer o que elas devem usar, como é que elas devem ser, o que elas podem comprar, o que elas, enfim, o que elas podem fazer. Tudo está mais ou menos determinado por uma autoridade paralela que não tem autoridade, que não tem autorização para ter essa autoridade, não tem. Absolutamente ninguém lhe concedeu esse direito. Nada. O povo, através das instituições organizadas, determinadas, oficiais, ninguém autorizou isso. As pessoas se acharam no direito de terem autoridade. Não, quem manda aqui sou eu. O que o senhor... Não, você vai comer essa ração aqui de feijão com arroz e pronto. Mas eu fui lá, trabalhei a semana inteira para poder comprar uma carne. Depende. Não, esse dinheiro que você trabalhou, que você tem, um momentinho. Nós é que vamos determinar como é que você vai usar. Existe isso. Agora, alguém disse, não, para casa nós estamos montando aí um romance de ficção. Não é ficção. A gente sabe disso. Só que, como se diz assim, aquele pior cego é o que não quer ver. Não, o pior cego é aquele que vê errado, né? Não, isso não é nada, isso faz parte, é cultural.
né? Isso é da natureza da região. Que é isso? Supressão de direitos? Ora, escravidão, as pessoas estão escravizadas ali naquele reduto. Então, em prol da soberania, é preciso que se tome atitudes em relação a isso. Tá? Será que nesse aspecto o ser humano vai ter que adotar tipo um mimetismo? Evoluir para se misturar dentro desse meio sem chamar a atenção para obter vantagens de sobrevivência? Eu gostaria de conhecer essa mágica. Gostaria de conhecer essa mágica. É difícil, né? É complicado para cá. Aqui nós preconizamos muito também, Norton, já alguns programas atrás, em que nós tínhamos que elaborar aí todo um dicionário de códigos, de símbolos e códigos, porque muitas vezes existe aqueles, mas o fulano, por exemplo, agora que está esse escândalo aí do Banco Master, está todo ele preso onde? Nos celulares do Morcado. Mas custava usar uma linguagem paralela, simbólica. Mais simples. Aquela história, o doutor Oscar Fontoura gostava muito de dizer, contavam para ele, no tempo de uma das revoluções brasileiras, dessas curtinhas aqui, e dizia assim, o cara mandou uma mensagem para um amigo lá, mas mandou cifrada. Revolu continua, Manprefu. Pô, se o inimigo pegasse, ou se o outro pegasse, ou se a autoridade pegasse, enfim, né? Você estava dizendo isso, mas o que diz isso? Afinal de contas, era uma linguagem muito particular, grupal, né? Revolu continua, Manprefu. Revolução continua, manda presto fumo. Então nós preconizamos que, de repente, para evitar incômodos, quem sabe, hein? Ô Norton, tu não estás recebendo o Jornal do Comércio? Porque não quer, não? Sim, porque não quer. 99903... O Fabrício está sempre oferecendo. 999030355. Peça a sua cortesia com o nosso querido amigo, o Fabrício. Eu recebo o jornal aquela assinatura digital para casa. Pois tu é muito moderno. Eu recebo muito diariamente no meu telefone ou no notebook. A assinatura digital é uma maravilha para casa. Nós queríamos dar as manchetes do jornal de hoje, só que nós não recebemos ainda, já vamos receber. Daqui a pouco talvez a gente já dê as manchetes. Pacazi, lembra que nós falamos semana passada sobre os chamados cães selvagens ou aselvajados? Tu sabe que eu recebi algumas matérias de vários pontos do estado, onde o aumento é exponencial desse tipo de ataque vem assustando absurdamente proprietários rurais. Mas tem uma lógica, Pacazzi, também, sim, no sentimento de cada um desses produtores que estão pedindo socorro. E um socorro que por vezes não tem eco, Pacazzi. Sim. Uma ovelha, um animal, um terneiro, um carneirinho, enfim, não é apenas ou simplesmente um animal morto por um cão, ou por um javali, ou por um abjetário. Ali tem dinheiro investido, tempo de criação, alimentação, manejo e muitas vezes uma renda que ajuda a sustentar uma família e faz com que ela continue morando aonde? No campo. E quando as pessoas ficam com o sentimento de não ter ajuda ou não se identificar a quem pertence ou quem são esses animais, fica pior ainda, porque além da perda, permanece o medo daquilo possa acontecer novamente. Quem cria um rebanho está sempre preocupado em procurar maneiras de proteger os animais, principalmente à noite. No campo, uma noite de descuido, Pacazzi, representa meses de trabalho jogado fora e um impacto cada vez maior na economia dos municípios. Será que não está na hora de se tomar providências realmente
E até na semana passada, se não me engano, o João Valdomiro me passou uma mensagem, buscar apoio legislativo, já que nós estamos em período eleitoral e de repente um desses que aparecem aqui no Estado, porque isso aqui é uma ação aqui dentro do Estado, propriamente, de se buscar uma lei, mas uma lei não para atacar os animais, para procurar maneiras de proteger os produtores, os criadores, as famílias. Nós temos hoje um trio que realmente assusta para casa quem mora no campo. Javali? O javali, o cão acelvajado e o abjetário. O resultado. Pensei que tu ia botar o jacaré junto. Não, o jacaré não. São centenas e milhares de animais mortos nas propriedades. Ah, mas isso é ruim mesmo. Muito Claro, ruim. Muito ruim. Olha, gente, 999-38-80-90, tá? Você pode contactar conosco aí por escrito, tá bom? Bom, o Norton, realmente isso é preocupante. Agora alguém está mandando uma mensagem aqui a propósito disso que estás contando, que tem um vinho, dizem que é bom, que tem um nome muito sugestivo, que é Cordeiro em Pele de Lobo. Talvez fosse uma sugestão aí providente. O Norton, o Instituto Despertar é um dos orgulhos de Dom Pedrito, né? Ah, sim. Faz um trabalho extraordinário, né? E agora está trazendo cursos de eletricidade, eletricista, né? Isso, né? Sim, capacitação, ampliação das competências do indivíduo. E tem esporte também lá, tem... Bom, o Instituto Despertar é voltado à educação. É isso, né? E não cobra nada, né? Sim. Totalmente de graça. Quer dizer, a pessoa pode dizer, pois é, eu gostaria de fazer tal coisa, mas não posso. Como assim não pode? Não pode porque não quer. O que eu digo todos os dias, 13 horas, com relação aos cursos do Senar, do Sindicato Rural de Dom Pedrito. É de graça. Pois é. Por que não faz? Pois é. Porque, para casa, toda essa capacitação, toda essa ampliação e aprimoramento das competências significa muitas vezes uma carteira assinada, um contrato de serviço. Né? E hoje o mercado ele está muito seletivo e os RHs, os especialistas, porque hoje os RHs contam com quem? Com psicólogo, que avaliam toda a personalidade do indivíduo que vai em busca de um emprego, mas acima de tudo, Pacazzi, a personalidade do indivíduo, ela é toda moldada em quê? Num preparo, no trabalho, na educação, na formação, e isso com certeza muitas vezes abre ou fecha as portas do mercado. Alguém mandando uma mensagem dizendo o seguinte, que sumiram os cães, os chamados cachorros cães do quartel. Não estão mais na rua ali. Devem ter se apresentado. Deve estar batendo continência mesmo, tá bom. Não, mas então tá, é muito interessante isso, olha, que dado, muito obrigado. Será que é a chuva? Não sei, acho que não, eu acho que houve uma providência ali, parabéns, se houve essa providência, claro. Parabéns. Que bom. Olha aqui, senso aí de espírito social, não é? De convivência social boa, harmônica. Muito bem, parabéns. Então essa pessoa está nos informando aqui que não está vendo mais aqueles cachorros que atropelavam o pessoal lá. E é uma preocupação, viu, Pacazzi? E os cachorros, a culpa não é dele. Não. Ele está ali para fazer o seu serviço. O que ele sabe fazer? Aquar e atacar, e sei lá, e brincar, ou Pacazzi, não. É isso aí. O cão ele é descendente de quê? De uma raça muito antiga de lobos. Ele foi domesticado, mas na sua seu instinto, no seu DNA, o instinto é preservado, Pacazzi. Como o gato, não existem animais domésticos, existem animais que foram domesticados ao longo da história, mas em algum momento eles deixam vir à tona o seu instinto. E aí de quem estiver por perto. Sabe aquela moça lá na Americana que criou um leãozinho?
Um leãozinho bem pequenininho, parecia Sim, esse sim. que a gente compra na loja ali. Sim. Bem pequenininho, um leãozinho, uma madeirinha, leãozinho, leitinho, dormia na mesma cama, não sei o que lá. Um belo dia na sala, ela olhando televisão, ela levantou a mão para fazer um carinho. O que aconteceu? Ele teve a reação instintiva de se defender. Pegou, deu aquela bocada atrás da nuca, no pescoço, na jugular e já era para casa. E fora o processo seguinte, que eu não vou falar aqui no programa o que aconteceu, mas a cobra faz a mesma coisa. Aqui nós tivemos um caso, né, de um naturista que veio já lá. Criou cobra, não? Não. Não. Mas tem gente que eu respeito, né? Respeito, elas vão para um lado ou para o outro. Pois é. O Norton, uma ocasião aqui aconteceu um acidente grave de uma pessoa, um naturista, que veio do Paraná. Sim. Viajou de ônibus até aqui. Não sei exatamente porquê. Curiosidade para conhecer essa parte do Pampa, né? Via lá do Paraná. E viajou. E depois chegou a Dom Pedrito, tentou ver se conseguia um lugar para ficar. Parece que conseguiu aí uma pensão, uma casa de amigos, ou conhecidos, sei lá. Dessas coisas, né? Era um andarilho, né? Naturista. E aí me avisaram lá do hospital, disse, olha, vem aqui, que tem um acidente raro aqui, grave. Uma pessoa foi picada por uma cobra. Sim, mas isso não é muito raro aqui, né? Disse, não, mas esse caso vem aqui que tu vai ver. O sujeito viajou todo esse tempo com uma cascavel. Mas que barbaridade pra cá. Ele não era de Cascavel, lá no Paraná, ele era de outro lugar. Mas ele, São José não sei, perto de Curitiba ali. Então ele trouxe uma cascavel dentro da mala, da maleta de mão. Não sei, ela estava alimentada e veio dormindo, né? Imagino eu, não sei. Bom, e trouxe a cascavel. Mas era um filhote ou uma cascavel grande? Mas era pequena, não era grande, mas já tinha veneno, né? Sim. E quanto menor a cascavel, mais forte o veneno, né? Sim, bom, proporcional. Enfim. E aí, então, ele foi picado e estava passando muito mal. Então não estava em condições de ser entrevistado nem nada, mas ele estava sendo tratado. Estava feia a coisa. Estava feia a coisa. Mas quando ele pôde falar, a primeira coisa, eu estava lá com o gravador, a primeira coisa que ele disse, com mas uma mágoa terrível, tão minha amiga que era. Era? Porque ele deu um jeito. Era, porque o que acontece? Ele ficou lá num lugar, numa pensão, não sei aonde, claro. Achou um amigo também da mesma natureza, naturista, né? E ficou, e deram um catre para ele, uma cama, não sei o quê. E ele colocou a amiga também na cama, né? E acontece o seguinte, que ao se virar, dormindo, a pessoa faz muitas coisas que não se dá conta, né? Claro. Apertou a amiga ali do lado e ela respondeu. Tá, mas e a amiga morreu também? Mataram a amiga. Mataram a amiga. Por isso o lamento dele. Não, ele estava lamentando também a morte da amiga, mas estava lamentando profundamente que a reação dela. Não só, mas a traição da amiga, ela era tão amigo, ele era tão logo dedicada. A cascavel, que é que ela tem características o veneno dela é terrível, né, Pacari? É neurotóxico. Bom. Neurotóxico. É impressionante. Eu tenho assistido alguns documentários que tratam sobre isso aí. Sim. E é impressionante. Ela é tão perigosa quanto a mamba negra, quanto algumas espécies, né? E a agressividade dela é muito grande. Pois é. O Norton, tu sabes o que é tal de farmar aura? Pacari, olha, eu tenho visto muita gente farmando e tenho visto muita gente se colocando em... Fora da aura. E eles fazem coisas interessantes, estranhas, né? Muito estranhas. Eles chamam a atenção, né? Eu até pensei que era, sabe, alguma coisa tipo aquilo do buscando o bonequinho,
seguindo aqueles passos, mas para casa é mais um desses modismos que chega pela internet. Alguém inventa, alguém gosta, alguém com um certo número de seguidores faz, imita, bota na internet. Olha só, o seguidor, o influencer fez, deve ser legal, vou fazer também. Nós somos movidos a influências. E esses influencers ganham muito dinheiro porque movem os chamados influenciáveis. Entendeu, Pacazzi? Sei. Entendeu? O influencer tem papel fundamental. Agora tu viu, né? Querem acabar, principalmente dentro da estrutura do futebol, pelo menos, a participação das bets. Que as bets viraram a galinha dos ovos de ouro de quem? Daqueles que têm o poder de influenciar os influenciáveis. Agora, a pergunta que eu faço para ti: tu é influenciável? Tu tem o discernimento? Agora eu fiquei pensando, Norton, num cadastro, por exemplo, quando a pessoa quando se pede assim que a pessoa fale mais a respeito de si, né, dá o CPF, o endereço, não sei mais o que, o nome e tal, diz assim, o senhor é influenciável, e a pessoa decide. Depende. Como dizia um cara lá, um castilhano, um amigo nosso, assim, antigamente eu era indeciso, agora eu não sei. Continua indeciso. João era indeciso, pero agora eu não sei. Um abraço pro Krause que está nos ouvindo. Um grande abraço a ele. Mas aí, o prefeito Giga nos escuta quando pode. Um grande abraço a ele também. Mas assim, lá no cadastro, coloque-se esse item que me parece bastante providente, interessante, né? E oportuno. O senhor é uma pessoa que se julga influenciável ou influenciador? Pois é. Influenciadora, uma pessoa influenciadora. É a questão do chamado formador de opinião. Qual é a diferença, Pacazzi? Como assim? O formador de opinião e o influenciador? Formador de opinião, Pois é, formador, compositor de opinião. Sei lá, o Getúlio que é compositor. Mas ele é formador de opinião também. Ele tem que nos dar essas dicas, como é que se forma a opinião. Pois é. Qual é? Alguém está mandando aqui uma uma mensagem. Diz assim, e afinal, a General Neto de quem é? Quem é o pai da criança? Tem procedência. Então os buracos são do Estado. Ele comprar, exatamente, a pessoa que está perguntando assim, afinal. Os buracos são do Estado. De quem é? A General Neto de quem é? Tá, botou aqui. Tem o que tem aqui? Tem um buraco. Bom, tem vários buracos ali, né? Muitos. Mas tem um buraco na rua, como é? Na dobra da Juventino. Juventino de Moura é a rua do Parque de Exposições. Tá, mas é lá na General Neto. Na General Neto, sim. Tem uma confluência ali, eu acho que tem, né? Na Juventino. Não, ali é General Carneiro, Pacazzi. É a Carneiro ou a Juventino? General Carneiro é a última. Bom, seja lá como for, ele diz que é Juventino aqui. Tá na sequência do outro lado, Pacazzi. Bom. Na sequência da Juventino. Então, por isso que ele está perguntando, porque, afinal, de quem é? Quer saber se... Ali está terrível também, viu, Pacazzi? Se tem que ligar para o governador Leite, eu acho que tem que, mas que ligar para lá. Naquela da sequência da Juventino, se tu passar de avião, tu tem solavanco, viu? Tem? Tem. Tá, mas para um pouquinho. Então, é que acho que a empresa que começou a fazer o serviço lá não fez bem feito. Tá, bom, mas seja como for, Norton, não fez e aí? Mas aí agora, tem um problema. Liga para quem Carlos agora? Machado da Luz, viu, Pacazzi? Parabéns para o nosso amigo João Carlos Machado da Luz. É nosso ouvinte, viu? É ouvinte. Os calçamentos que ele consegue fazer, e faz bastante, Pacazzi, é assim, é top. Agora, quando tu olha os calçamentos que as empresas de fora, infelizmente, fazem, sempre fica aquele, puxa, podia ter feito um pouquinho melhor, né, Pacazzi? A empresa do João Carlos faz um calçamento top mesmo, viu, Pacazzi? Parabéns aí o nosso amigo João Carlos Machado da Luz, que às vezes aparece, né, Pacazzi?
Ah, sim, aparece. Ele tem gaseado a aula, faz horas, mas ele aparece. Então tá aqui, olha, essa história a gente não sabe de quem é o General Neto, não ficou definido ainda, amigo. É um amigo bem identificado que está mandando isso aqui. Não, diz ele, bom, agora a gente não sabe, né? De repente dá uma ligadinha lá para o Palácio. Mas lá na curva a prefeitura está colocando... Tu imagina, tenta imaginar o governador Leite, que não tem problemas, né? Ele não tem problema para resolver nenhum, né? Tem ou não tem? Tem, né? Alguns, né? Mas, por exemplo, governador, telefone para o senhor aqui. Muito bem. Olha, aqui é de Dom Pedrito. Ah, que bom, mas que terra bonita e tal. Já tomei vários vinhos aí da Guatambu. Isso aí. Isso aí. Bom, gosto muito. Povo heróico. Opa! Sim, sim, o heróico. Ele vai ressaltar esse lado aí? Deve ter, né? Porque nós assinamos a paz do Ponche Verde aqui, aquelas coisas todas. Né? Deve ser. Que coisa. Muito bem, as suas ordens. Governador, a rua General Neto está cheia de buracos. O que o senhor vai fazer por nós? Não, Norton, pelo amor de Deus, Norton, não me faz rir. Mas tem gente que jura de pé junto que é do governador a responsabilidade. O Norton, a gente faz uma pregação aqui. Olha que tem gente que ao longo da história recente tem feito promessas e promessas e a General Neto continua lá para casa. É verdade. E outras coisas. É verdade. Bom, não sei, né? A não ser que tenha mudado muito a legislação, mas eu no meu tempo que estudava essas coisas assim, que aprendi lá, que jurisdição em estradas é possível que seja do Estado, algumas estradas. Sim. Mas nunca tinha visto o Estado ser dono de rua. Nunca vi, né? Mas pode. Mas a BR-293 não cruza no meio de Dom Pedrito. Mas é uma estrada, continua sendo uma estrada, né? Sim, continua sendo do governo federal. Continua sendo uma estrada, né, Norton? Não se transformou ali, em rua ainda, ali, né? A estrada começaria a partir de onde? Da ponte, né, para casa? Da ponte para lá. Uma estrada rural. Que, aliás, que está bem ruim em relação aos... É do Estado também. Em relação às promessas feitas, né? Que aquilo lá ia ser asfaltado, né? Sim. Essa é a promessa feita. Até ali aliás, o asfalto ia lá para o lado do Ponche Verde, como foi uma parte, ia também lá para o lado do Banhado dos Anastácio. Posso confessar uma coisa para ti? Pode. Nós, eu e tu, hoje não está conosco aqui o nosso querido Laval, sim, né? Nem o Barreto, que está trabalhando, isso, nem o Giga, que hoje é prefeito, mas... Que eram nossos companheiros aí, nossos companheiros, para casa. 3 eleições que se passam e as promessas foram feitas lá na primeira, na segunda, acho que agora na terceira não apareceram. Entendeu? E a situação não mudou uma vírgula. Claro que nós vamos ter melhoramentos lá naquele pontilhão, foi uma ação promovida aí também, tivemos aí envolvimento de vários setores, graças a Deus, mas aquilo que ao longo do tempo foi colocado, que faríamos, até agora nada. Faça-se mérito, vamos dar um mérito com certeza, sim, ao vereador Luiz Carlos Cruz, o Caio, que conseguiu ter lema para casa. Sim, aquele movimento todo para a ponte, aquela ponte que vai na General Neto, né? Mas tem um ditado que uma andorinha só não faz verão para casa. O vereador fez um ótimo trabalho e ele é interessado. Ontem, inclusive, ele estava com o prefeito Diego da Rosa Cruz lá em Pelotas, buscando e pressionando a instituição CE Equatorial para que tomem providências, para que melhorem o atendimento e os investimentos em Dom Pedrito, porque é uma vergonha o que está acontecendo e que fique bem claro, não tem nada a ver com a equipe operacional para casa. O pessoal que trabalha no caminhão, o pessoal que vai para a chuva, para o temporal, fica lá mexendo em fio de alta tensão, esses aí são forças
de trabalho, força operacional. O problema é institucional dentro da presidência, dentro da diretoria dessa companhia, e a falta de fiscalização e observância após ter sido todo feito um processo de desestatização por parte do governo do estado. Fernandinho... Falei muito ou não? Não. Tá bem. Fernandinho está nos mandando aqui uma mensagem interessante. Se eu quiser uma maior definição na prática do que é farmar aura. Farmar aura. E ali na 234, na RS 234, que eu vou achar farmar aura. E alguém está dizendo aqui, farmar aura é falta de... Como é? É falta de enxada. Está faltando enxada. Pega uma enxada, começa a derrotar lá um facãozinho, uma enxada, a derrotar uns espinhos de carneiro, carrapicho e coisa que a farmar aura vai ao extremo. Isso aí, quem sabe a gente convide o pessoal do DENIT para farmar a aura nos acostamentos da BR-283. Vamos ligar para eles lá. Pro Bernardo, né? Tu vai judiar do nosso amigo O Bernardo vai à loucura, coitado. Já está enlouquecido, né? Já está. E um dia eu liguei para ele, antes que eu dissesse alguma coisa, eu já sei, seu Pascoal. Coitado. Agora, fiquei com pena. Ele tem uma característica muito boa. Ele é um diplomata, viu? Ele é diplomata, ele é um diplomata. Ele ouve, ele conversa, ele indica contatos. Exatamente. Entendeu? Ele é uma pessoa que tem um domínio da atividade que muito grande. É exemplar, um servidor exemplar. Ele não se omite. Não se omite. Não é desagradável. É um gentleman dentro da atividade dele. Aqui eu estou recebendo uma outra mensagem que diz assim: não se obriga ninguém a ir para o albergue, não está se obrigando ninguém. É uma pessoa bem identificada. Sim. Tá? A gente oferece, tá? Bom, uma pessoa que esteja em situação, estão chamando de situação de rua, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não está, parece que não se deve permitir que uma pessoa fique na rua. Pois é, Pacas, mas eu vou te dar uma notícia. Sim. Eu vinha agora, com essas movimentações da políticas da cidade começando. Sim. Aí eu mudei um pouco o meu roteiro na parte da manhã, né? E vinha ali pela Barão. Sim. E ali na esquina da Barão, como a rua Ministro Demétrio Melo Xavier, junto a um prédio, eu vi uma série de cães, bem no comecinho da manhã. Tá? Na Barão? Na Barão, ali dobrando a Ministro, em frente à antiga padaria Zanini, do outro lado da rua. Tá, eu vinha de carro, né? E eu vinha devagar, porque vinha do carro. Aí me chamou a atenção aquele volume de cães embaixo da aba, se protegendo os animaizinhos da chuva, porque estava chovendo. Só que ali, Pacazzi, entre os cães, eu vi 2 pés. Enxerguei 2 pés. E o restante do corpo todo enrolado em cartão. Que triste isso. Então, eu não vou porque eu não parei para ir lá identificar e eu acho que, e mais uma vez nós vamos bater naquela tecla, né, Pacazzi? Tá? O direito de ir e vir, que alguns exercem. Mas não é. Mas o direito de todos, né, Norton? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Eu dentro do carro, ali, tranquilo, preocupado com o trânsito, mas eu olhei aquilo ali me chocou, Pacazzi. Não deveria estar, aliás, muita coisa não deveria estar acontecendo. Eu volto mais uma vez de maneira muito educada a colocar aqui nos microfones. Temos que conhecer mais Dom Pedrito Pacazzi. Espaço público é de responsabilidade do poder público. Aliás, essa responsabilidade pelo espaço público é uma das justificativas da existência de poder público. Tá? Que fique bem claro isso. A assistência social faz um ótimo trabalho. Não, tudo bem, mas eles identificam e por vezes até buscam o apoio da Brigada Militar para tem dúvida. Para resolver. Aí, mas é um choque. Mas é um choque de opinião, é um choque de relacionamento. Aí mas, a afinal de diplomacia contas, se esvai. Mas tem que se a lei, em primeiro lugar, né? A lei, em primeiro lugar,
A lei? A lei. Mas imagina-se que essa lei, a substância dessa lei, a base, o fundamento, o alicerce dessa lei seja o bom senso. E o bom senso o quê? É aquilo que está em consenso com a opinião pública prevalente do cidadão. É a vontade do povo. Da onde surge a lei? Da moral, do mores, usos e costumes. É de lá que vem a lei. É assim que tem que ser. Não é dizer, olha, hoje amanheci com vontade de fazer leis. Não é assim. Olha, sabe, estou pensando aqui, acho que eu vou criar esta lei aqui. Não, o que é isso? Não, faça poesia, não faça lei. Pois é. Tá? Até dizem o seguinte, que o povo não deve saber como as linguiças são feitas, nem as leis, né? É verdade. Bom, mas assim, ó, uma outra coisa que se chama atenção aqui, alguém está pedindo para falar sobre isso, que é a chamada, o recurso de defesa chamado contraprova, tá? Então, alguém citou aqui que uma vez uma fiscalização constatou que uma bomba de gasolina estava fornecendo menos gasolina do que marcava, tá? Quer dizer, estava marcando a mais lá na litragem e, por conseguinte, no preço, do que aquilo que saía. E existe um equipamento chamado aferidor, que aquilo rigorosamente é aferido várias vezes. Aquilo tem, por exemplo, 20 litros. Aquilo é ok, aquilo está certo, né? Tudo bem, lacrado, tudo direitinho. E aí a pessoa pediu, o empresário desse posto de gasolina pediu o direito que está na lei da chamada contraprova. Tá? Então a fiscalização foi lá, fiscalizou, constatou isso e ele pediu na sua defesa o chamado direito de contraprova. E aí ele foi então com o equipamento, pediu a aferição do equipamento, etc. e tal. Disse, não houve dolo, não houve má intenção, não houve nada disso. O que está havendo aqui é um erro, né, da máquina, a máquina está errando, certo? Então até para... A máquina erra? Erra, Norton. Exatamente o que estamos falando. Mas erra, mas imagina, se a máquina fosse infalível, nós levaríamos a máquina ao status de Deus, né? Deus é um ser que não erra, né, ou Norton? ela é manipulada para errar? Não, Norton, a máquina erra, tá? Ela não... A calculadora, eu boto 1 mais 1, ela vai dar 3. Não, depende, se estiver com pilhas, ela nem vai marcar. Não, naquele aspecto não, até é muito simplista isso aí. Sim. Mas a máquina, quanto mais trabalha, mais chance ela tem de errar. Ela pode errar. Não digo que ela vai errar, tá? Mas ela pode, ela tem a possibilidade. Por isso é que eu te perguntei, possibilidade, sim. E probabilidade? Probabilidade também, por quê? A máquina ferramenta ou a máquina indivíduo? Não. Máquina ferramenta. Então, tá o bem. indivíduo Obrigado pela explicação. É outra dimensão, nós entramos lá na biologia, na psiquiatria, na psicologia, todas as vias na possíveis. Sociologia, Bom, então é assim, temos que admitir isso, nada de digamos assim, de uma postura, vamos dizer assim, que seja assim de todo o poder, não, de jeito nenhum, não, nós somos donos da verdade, não isso. Se a máquina não errasse, ela seria elevada ao status de Deus, tá? Ela erra. E isso aí é um problema de natureza técnica. Eles dizem, a máquina, olha, sabe, não deu por isso, não nada disso. Falando da IA? Entende? Tudo isso, tá? Tudo isso. Olha, nós recebemos aqui as manchetes do Jornal do Comércio. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. É assim,
Indústrias do Rio Grande do Sul aceleram diversificação de mercado. Mercado público terá licitação para novos pontos de pintura ainda em 2026. Mercado público de Porto Alegre, né? Permanentemente, né, pai? Mas é um local bárbaro, sensacional. Realmente é maravilhoso. Já foi lá tomar um champanhe? Bah. Espumante? Aí o cara não sai de lá, né? Pois é. Projeto sugere ferrovia ligando Porto Meridional a Santa Maria. Poxa, que tá bom, muito bom. Petrobras encontra petróleo na foz do Amazonas. Lá na região do Amapá. No Amapá. Inclusive o presidente do Senado e grande pompa, presidente da República, estavam lá para casa. Bom. Então tá. Não, bom. Mas podemos falar, eles não são candidatos, né? São. Bom, o Norton, nós vivemos falando aqui sempre na chamada educação, retribuição de gentilezas, essas coisas assim, pois né? Por que não, Pacazzi, né? Eu estava pensando nisso, só um minutinho, para não esquecer de novo. Sim. A partir de agora, pessoal, todos os senhores vão vivenciar, né, a presença de pessoas, jovens, idosos, todos trabalhando pelas ruas da cidade, Pacazzi. O pessoal que vai trabalhar como cabo eleitoral, sim, prestadores de serviços. Eles estão fazendo o que, Pacazzi? Trabalhando. Então eles, certamente, como todos... Seja educado. Exatamente. Seja educado. São orientados a fazer o que? Abordar as pessoas, oferecer o seu serviço, no caso, os seus candidatos, se necessário dar alguma explicação, mas eles são pessoas, indivíduos, que estão trabalhando para garantir o seu ganha-pão, o seu dinheirinho para melhorar a renda no final do mês. Portanto, não tem necessidade de atiçarem os cachorros nele, viu, pessoal? Não tem que estar aí botando a cachorrada nesse pessoal, porque tem muitos idosos no meio daquela turma ali e que às vezes podem não reagir. E outra coisa, se a gente não quer receber uma informação, não é do meu partido, não tem problema. Muito obrigado. Seja diplomata. Seja diplomata. Exatamente. Seja diplomata. Vamos melhorar as relações cada vez mais para evitar problemas. Eu falei para uma pessoa agora de manhã a respeito disso aí, dentro daquela questão de Dom Pedrito. Sim. Que a pessoa me falou, né, mas Dom Pedrito, não adianta votar porque não vai melhorar, porque não vai crescer. Eu digo, tá, mas e o que nós estamos fazendo em algum momento para colaborar para que melhore? Não são apenas as escolhas dos candidatos, é as nossas escolhas pessoais de como vamos cuidar da nossa cidade, Pacazzi. Não é? Claro então, que sim. Mas achamos tão bonito quando vamos à serra, isso e aquilo. E por que não podemos tratar o Dom Pedrito do mesmo jeito para que tenhamos um status semelhante? Pode ser? Pode ser. Mas qual é a origem, qual é a gênese dessa gentileza, dessa educação, Norton? Onde é que surge isso aí? Da onde vem? Pois é, Pacazzi. Cultura. De casa? DNA. De berço, casa? De casa. Berço. De casa e é complementado na escola, pode ser? Pode ser, Pacazzi. Potencializado na escola, melhorado, aprimorado na escola. Eu sempre digo que nós dentro das universidades da vida, nós aprimoramos não só as nossas competências, como também aprimoramos o nosso íntimo, né? Sim. Como ser, e é o que nós vamos passar para quem? Para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, os pais é que têm essa responsabilidade, quer dizer, essa missão, né, de... Sim, são darem os as que bases tem, mas por vezes são da educação, por né? quererem exercê-la, né? Tem alguns pais que não conseguem fazer isso. Eu né? sei. Não conseguem, né? Eu sei. Bom, mas de qualquer maneira, aqueles que conseguem, né? Que aplauso a eles, né? Claro. Que bom, né? Que eles conseguem fazer, né? Então esse é o ninho, né? É da onde surge isso, né? Essa história da educação, da gentileza e tal. É verdade. E depois é complementada lá na escola, é isso, Norton? Obrigado pela informação. Que nós temos como convicção, né, Pacazzi? Né? A escola é conhecimento. Sim. E a educação é de casa, e o respeito pelos nossos mestres e educadores vão dar mais uma lapidada. Sim. E a vida por si só,
ela também vai te estimular. Agora, as tuas escolhas vão te deixar naquela condição ou de ser um diamante ou de ser um cascalho qualquer para casa. O Norton não vai ser agora neste programa porque o assunto é longo, mas alguém está sugerindo aqui que se toque no assunto se os presos devem trabalhar ou não. Tá? Tu quer a minha opinião? Quero. Eu vou dar a minha opinião porque eu tenho respeito pelo ser humano. Sim. Todo ele. E não nos cabe apontar dedos. Eu sou a favor, Pacazzi. Pois é. Eu sou a favor. Aliás, até por respeito, né? Exatamente. Por respeitar o ser humano, né? Exatamente, Pacazzi. Eu sou a dar favor. uma chance para que ele mostre o que ele pode fazer, né? Claro. Claro. Tem sistemas de avaliação para identificar quem pode e quem não pode. Sim. Nós não podemos. Isso é aquela velha teoria, Pacazzi, de misturar o joio e o trigo. Nós podemos ressocializar as pessoas, nós podemos melhorar as famílias envolvidas em todo esse processo, né? Agora, as decisões têm que serem tomadas, as decisões têm que serem trabalhadas, não é um universo fácil de se transitar, tem muita complexidade, mas eu sou a favor, sim. Eu até vou te contar rapidinho. Diga. Quando eu morava ali próximo ao presídio, eu observava muitas vezes um cidadão trabalhando na horta do presídio. Para casa, e aquela horta era linda, para casa. Viu? Tu olhava ali, tinha milho, tinha alface, tinha couve, tinha tomate, e aquilo ali, para casa, era fantástico. Sim. Era de um cuidado todo. E ele ia para lá, trabalhava, depois chegava ali tal hora, voltava lá para dentro da estrutura prisional. E aquilo ali, Pacazzi, é o que nós deveríamos ter até, não só para melhorar a condição alimentar dos que estão lá, desde que queiram, né? Assim como também de produzir algo para entregar aonde, Pacazzi? Isso. Escolas, asilo, assistência, enfim, a sociedade perde muitas vezes em criar barreiras e muros e não criar mecanismos próprios para que determinados indivíduos que infelizmente cometeram alguma coisa possam ter a oportunidade da ressocialização. A gente sabe que nem todos vão ter essa condição, mas sabemos que também temos um grande número que podem sim voltar a ser fundamentais para a sociedade como um todo, Pacazzi. Que bom, vamos abordar esse assunto oportunamente. Tá bem. Podemos até chamar um especialista nisso aí, Pacazzi. A Marta e a Maria também estão na nossa audiência. O Norton, o jasmim dos poetas já está florescendo. Isso é um indicativo de que realmente a primavera já está batendo na porta. E é cheiroso, né? É muito. É muito. Tá? Mas ele é realmente muito valente, muito corajoso, esse jasmim. Sim. Que está se anunciando aí mais chuva, agora frio, depois aí, como eu disse, a natureza está nos pasteurizando, mas no bom sentido e com boa intenção. Bom, a abstenção eleitoral dizem que será imensa, infelizmente. É o que nós estamos tendo a percepção, viu, Pacazzi? Imensa, infelizmente, né? Infelizmente. É uma das maiores inimigas da democracia, a abstenção, a omissão. A omissão, é terrível, terrível. Tu vai reclamar como se tu te omitiu? É terrível. Não, os outros é que sabem. Os outros é que sabem. Né? Pois é, e mas depois a pessoa reclama, né? Mas quando acontecer alguma coisa, tu vai reclamar para quem? Para os outros. Mas qual é os outros? Os outros é que sabem. Não, eles vão lá votar. Eles que sabem. Meu amigo João Gaspar Martins, diga, lá, produtor rural lá, especialista em búfalos, né, Pacazzi? Tá me mandando, ele está numa viagem ele já, ao longo dos anos, aí um produtor rural lá da Uruguaiana, tá me mandando aqui uma imagem de um búfalo sendo assado, Pacazzi. Opa! Mas essa hora, João Gaspar... Não, mas barbaridade. Com esse apetite que nós estamos aqui... E a carne é muito macia, viu? E o aspecto, eu estou vendo a foto aqui... Ela é magra, detalhe viu? Pra casa. Ela é uma carne magra. Nos ouvindo pela internet. É uma carne magra, mas é muito macia. Nos ouvindo pela internet.
Uma vez eu convidei maravilha. Eu convidei uma pessoa para comer lá na Expo Inter, convidei para comer os bifes de búfalo. Uhum. E disse, olha, eu realmente não morro de amores por isso aí, porque acho que carne de búfalo é mais para tigre, para leão. Pacazzi, falando em carne, eu tenho abordado algumas questões, só para encerrar minha participação aqui. Uhum. Afinal, com tudo isso que evoluímos, qual é a carne que o mercado quer hoje? O que o Rio Grande do Sul pode e deve produzir para agradar cada vez mais os paladares mais apurados? O Norton está na nossa audiência também, a Cirlei, que nossa Grande vizinha abraço, aqui. Cirlei. Tu sabes que uma vez se fez uma experiência nos Estados Unidos, né? Uhum. Uma entidade médica lá, respeitada, preconizou que os humanos deveriam consumir uma carne magra. Tá? E há raças especializadas nisso. Uhum. E boas raças, né, que produzem muito, são boas, etc. e tal. Mas exatamente isso, elas foram selecionadas para produzirem bastante carne e magra. Sim. E uma delas é a Charolais, que é uma raça... Porque tem um entendimento nisso aí, né? respeitável. Bom, que isso faria menos mal à saúde. Uma entidade médica americana que preconizou isso aí. O que aconteceu nos açougues? A primeira carne que ficava mais nas prateleiras era a que tinha procedência de Charolais. Carne magra. Carne magra. Porque a carne, cá entre nós, que ninguém nos ouça, Claro. a carne que tem gosto é aquela que tem gordura. Gordurinha. No ponto, né? Infelizmente. No ponto, né, infelizmente. Claro. Entende? Mas essa gordurinha vai te matar. Pingando na brasa. Vai te matar. Vai. Claro, Ei, um dia vai. Aquela gordurinha pingando na brasa. Vai, um dia vai, mas outras coisas também me matam, tá? O trânsito mata, tudo isso mata, né? A preocupação mata, alguém está dizendo aqui, os impostos matam. Comer bem, impostos saúde matam. alimentar não mata ninguém, Bom, então, quem é que compra a carne da casa? A dona da casa? A dona da casa. É ela que sabe, Pacazzi. Então, os americanos que fazem entrevista e estatística para tudo foram atrás da palavra da dona da casa. Exatamente. Mas por que a senhora está comprando esta e não esta? Porque a minha família gosta mais desta. Que tem gordura. Claro. Entende? Que tem gosto. Por isso que a outra não tem muito gosto. Sim, há uma é bom para a saúde? Pacazzi. Deve ser, né? Sim, há uma preocupação, e ainda ontem eu conversei com um entrevistado meu no Panorama Rural, aqui há uma hora, e ele me disse, a preocupação hoje é produzir uma carne, seja a pasto, ou no confinamento, né, Pacazzi? Isso. Que tenha o padrão certo de quê? De gordura. Isso. Porque não adianta, muita gordura... As pessoas não vão querer, porque aí tu tem que estar tirando aquela gordura. É, claro. Né? Isso. Mas aquela gordura no ponto correto, por isso que hoje, até nisso, o produtor rural tem que se preocupar para casa. Claro. A maneira como vai trabalhar e vai produzir o seu rebanho para que ele atenda às necessidades do mercado. Pois é, se tem gordura demais, bota para o lado, né? Pois é, para casa. Para o lado de dentro. Eu vou embora, porque a gordura agora tá batendo a fome. Tá, mas cá entre nós, Norton, agora desligaram todos os rádios. O que nós temos para o almoço hoje? Barbaridade. Hein? Não vou falar. Não vai falar. Então tá. Um grande abraço a todos. Um grande abraço obrigado também. pela atenção. O Norton, muito obrigado pela companhia e pela parceria. Tá? Um abraço para casa. Um abraço para ti também. Gente, nós terminamos aqui dizendo o seguinte, alguém que sugeriu que se dissesse isso aqui, que eu achei bastante procedente e interessante. Uma pergunta. Você é honesto porque tem medo de ser desonesto? Ou você é honesto porque quer ser e entendeu ser honesto e tem a consciência de que ser honesto é melhor? Muito obrigado. Será para nós até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigado pela atenção de todos e o carinho de todos. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.